porque eu ainda não falei com ele, mas eu vou falar com um garoto. Um garoto de 12 anos de idade, que a Frama Editora pediu para mim trazer, e está com a sacolinha ali cheia de produtos da Unipop. Então é bem bacana isso também. Então, antes de tudo, antes de falar qualquer outra coisa da Frama Editora, só quero agradecer a vocês pelo apoio. Nesses 9 anos, a editora começou titica. Eu esqueci, eu tinha uma foto do primeiro estande da editora. É um estande que era uma mesa de plástico e um banner do 1945 atrás. E o estande era isso. Eu tenho foto da primeira pessoa que comprou o produto. Inclusive, eu vou jogar no Facebook com a gincana. Quem achar essa pessoa ganha um prêmio, assim, meu Deus, eu não isso. Daí todo mundo, daí o cara nem lembra me dar mais, né? Mas então, vamos começar me apresentando. Agora eu vou me apresentar, né? Eu sou o Júnior Fonseca, diretor da Unipop. Eu sou a Ana, eu sou financeira da Unipop. É ela que libera a grana para pegar alguma série para vocês ou não. Não me crucifiquem, gente. É ela que está xingando. Quando eu chego, vamos pegar essas 10 séries de uma vez só. Daí dá um certo problema. Mas então, assim, antes eu vou falar só um pouquinho da Unipop, porque eu sou super realista, como vocês já conhecem, acompanho muita gente que vai nas palestras da Unipop. A Unipop ainda é uma empresa que tem uma estrutura pequena. Ela não, em questão de funcionários, em questão de logística, em questão de estrutura, a gente não se compara a outras editoras do ramo. Mas, graças a Deus, em questão de vendas, em questão de títulos e em questão até do carinho dos leitores, nós já estamos entre as grandes editoras do ramo de mangá e de quadrinhos no geral, então isso é bem legal. A editora ela foi fundada em 2007, eu vou olhar direto para lá porque eu não escolhi. E assim, eu comecei a trabalhar na época que Dragon Ball passava na televisão ainda. Eu tinha um site, eu não sei se alguém aqui conheceu, o Dragon Ball Millennium. Eu fazia esse site e Dragon Ball estava na moda na época, era o boom, era o que passava na televisão. E eu fiz muitos contatos com dubladores, essas coisas na época. E por um dublador eu descobri naquela fase que Dragon Ball estava saindo da Band para ser exibido na Globo. E daí eu consegui, eu não lembro como é que foi, mas o pessoal da editora Scala descobriu que eu tinha esse contato, que eu estava com essa notícia, e entraram em contato comigo, me convidando para trabalhar como redator na editora Scala, que na época ela editava Animedô, a Comics, Animedô 2000, basicamente eram essas revistas. Foi engraçado que quem me ligou foi o editor na época, Antero Leivas. Ele é carioca, né? Daí ele ligou em casa, não sei nem como ele descobriu o telefone. E falou, eu sou o editor da Comics e tal, vou chamar você aqui para uma reunião, você trabalha aqui com a gente. Na hora eu não acreditei. Daí eu falei, é mesmo, não é mentira isso? Ele falou, não, é verdade, você não está acreditando, né? Eu, faz o seguinte, tem uma banca perto da sua casa, desce na banca, pega uma Animedô, pega uma Comics, vai lá no expediente, Antero Leivas, editor, você vai ganhar uma reunião. Eu fui, né? Estava acreditando, eu fui. Realmente era o editor na época. E daí eu aceitei começar a trabalhar lá. Fui lá, fiz uma reunião. Tinha 17 anos, né? Daí eu comecei a trabalhar na área editorial de anime e mangá. O cenário era muito diferente do de hoje. Né? O cenário tinha muito anime na televisão aberta. Era Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, até a Band Kids existia ainda, né? Assim, realmente era uma época, a gente podia falar, era uma época de ouro dos animes, ainda mais comparando com hoje em dia, no caso de televisão, né? Daí eu comecei, aquele sonho de quem é fã, né? Você trabalha numa editora. Ô Júnior, faz uma matéria de Pokémon. Tá, beleza. Tá bom. Vamos fazer Dragon Ball, fazia. Daí com isso, com o tempo eu virei o editor-chefe da editora Scala. E como era a fase boom de anime,
Daí virou Animedor 2000, Animedor Especial, Gráfico Criança, Anime Kids, Comics Millennium, especial de não sei o quê. E eram 20 revistas sobre anime na época, era uma coisa muito legal. E com isso eu comecei a ter contato com as editoras. E sempre sonhei, poxa, quero trabalhar numa editora. Daí depois de um tempo, eu criei talvez um dos projetos mais legais, com mais orgulho, que é a revista Neotoque. Foi um projeto que eu participei desde o nome até a fórmula da revista. Era para ser uma revista de conteúdo, uma revista que era mais texto do que imagem, então era uma revista diferencial, que deu super certo. Claro, dependendo por causa da época também que a gente estava. E com a Neotoque, meus contatos foram aumentando, eu fui convidado para participar de adaptações de dublagem. Eu fiz a adaptação de dublagem de Naruto, de One Piece, Vampire Princess 1000, Sakura Card Captor dos filmes. Então assim, eu fui me especializando nessa área. E sempre com o sonho de abrir uma editora, de trabalhar numa editora, na verdade. Mas estava difícil trabalhar numa editora, porque era um mercado, era um nicho com grandes nomes na época. A JBC já tinha o Greco, a Conde tinha o Cassius, que hoje está na JBC, tinha o Sigil Musa, nomes que dispensam a apresentação. Já tinha, na época, a Panini já estava começando também com a Beth, na época era a Elsa Keiko, se não me engano, naquela época. E foi ficando difícil o Júnior entrar na editora. Daí, na fase final, mais ou menos, da Conde, eu fui convidado para ir na feira de aniversário. Aí quando estava quase tudo certo, fui para a Conde fechou. Aí eu falei, quer saber? Vou abrir a minha própria editora. Pedi demissão, usei o dinheiro, esse dinheiro que você recebe quando você pede demissão, fui de garantia, essas coisas todas. Como já tinha uma boa época, eu fazia muito fila para abrir, fazia fila para estudar dublagem. Daí abri a editora, no começo e nos 2, 3 primeiros anos foi muito difícil. Todo mundo, vocês que participam de palestras, você sabe o quanto é difícil trabalhar com japoneses. Imagina, do nada surge uma editora nova querendo licenciar produtos. A gente conseguiu, por alguns atalhos, de Itália e via Estados Unidos, direitos de algumas séries. No caso, o nosso primeiro título, o 1945, que foi publicado pela Shueisha, se não me engano, da Kei Ishiguchi. É um mangá sempre, um mangá mesmo, produzido no Japão. Uma tiragem pequena ainda na época. Pequena, eu digo, para as tiragens atuais da Nippon. Mas quando você compara com tiragem de livraria e de banco, de livrarias e lojas especializadas, você não vai mandar para a banca, já foi uma tiragem padrão. Nessa época já era o nosso papel, papel offset, um acabamento diferente, que foi uma das coisas que eu sempre tentei trazer para a editora, que é títulos colecionáveis, títulos de qualidade que dure a vida toda, que você possa guardar mesmo, que você possa colocar na prateleira, folhear e emprestar, e por aí vai. O título foi muito bem recebido, até porque a gente escolheu um título com uma temática legal, que é a Guerra Mundial. Mostrava o lado nazista da história, alguns fatos reais. Então, foi um título muito bacana, que hoje em dia já está esgotado. Se não encontra mais esse título em lugar nenhum, na verdade. Daí, em 2007, no final de 2007, nós fizemos uma parceria com, não sei quem conhece, a Lumos Editora. Era uma editora que a premissa dela era ser especializada em quadrinhos coreanos. Eles tinham já lançado 2 títulos, Priest e Blood na época. E a gente tinha licenciado o Tarô Café junto com a Tokyo Pop.
A Tokyo Pop no início foi um braço de suporte muito bom pra gente, porque apesar dela ser uma editora americana, ela tinha uma parceria com a Gintosha. A Gintosha é uma editora japonesa. Então, você conseguia licenciar produtos japoneses na Tokyo Pop. E negociação com americanos é um pouco mais fácil. Então, a gente conseguiu, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas o Resultado do Café foi um título via Tokyo Pop, uma série de 7 volumes, nossa primeira série, nosso primeiro manual. É um título que vendeu muito bem. Foi lançado no padrão do mercado na época, um papel jornal, o preço de R$10 naquela época. Um detalhe é que o nosso papel jornal de algumas séries, ele era uma gramatura que você não encontra mais hoje. Se você pegar para comparar, você pode ver que o papel do Tadeu Café, do Robert Hughes, qualquer outra série nossa, era um pouquinho mais áspero, um pouquinho mais a japonesa. Era um papel que a gente conseguiu comprar uma quantidade muito boa, que hoje em dia não existe mais. E era um papel que só a New Pop usava. Daí esse foi o começo da editora, 2007, 1945, e o Tadeu Café. E o Tadeu Café é uma série que nós já estávamos em parceria com alunos. Foi uma parceria bem bacana. A parceria se estendeu a mais um título ainda. Daí, depois disso, em 2008, nós lançamos o Miss Mangá, que eu posso dizer que é uma das séries de maior sucesso do Pop. Já está na sua terceira reimpressão. É a terceira reimpressão. O cuidado que a gente tem é de não deixar o produto acabar. A gente não deixa, você não vai começar o título pelo volume 1 e depois de um tempo você não achar mais o mangá em banca. A gente tem essa preocupação de manter o título sempre em estoque. A gente percebeu que isso aumenta as nossas vendas. A Bíblia aqui, como vocês veem, recentemente participou de uma mesa da Devir, era uma mesa de negócios da Devir, que nessa mesa específica as editoras convidadas foram a New Pop, a Panini, a Aleph, a editora Aleph, que produz os livros Star Wars, e a própria editora Devir. Era uma palestra somente para lojistas, o pessoal do ramo e tal, e foi bem bacana porque eles explicaram. Eu estou contando algumas coisas meio de mercado para vocês, porque eu acho que é muito. Eu gosto muito dessa transparência, você saber como funciona o trabalho, você também saber não ficar totalmente leigos no assunto. E nessa palestra, nesse bate-papo de lojistas, os lojistas reclamavam o que eles achavam errado das editoras, as editoras se defendiam, né? E também apresentavam algumas novidades que iam saber agora. E foi bacana, porque a gente ficou super contente na época, porque uns 2-3 lojistas comentaram que dos 2 últimos anos para cá, a New Pop ela corresponde a um aumento no mercado de lojas especializadas, tá? É importante frisar isso. Os nossos produtos em relação à concorrência chega a aumentar 80%. A New Pop tem crescido 80% ao ano. Sabe, isso num momento de crise. E outra coisa cruel da gente, né? É muito bom saber que a New Pop está representando esse crescimento. Enquanto o mercado está se estagnando, um crescimento menor, ter New Pop na sua loja, para os lojistas está correspondendo, significa que a demanda está aumentando, eles estão indo atrás dos produtos. Isso foi bem legal, depois da palestra um monte de lojistas, o pessoal pediu mais coisas também, foi bem bacana. E parte disso é justamente esse cuidado que a gente vem tendo de manter o nosso produto sempre disponível. A gente tem que facilitar ao máximo para vocês encontrar o nosso material. Há 3, 4 anos atrás, a New Pop era muito pequena, era muito limitada. Muita gente, muitos de vocês talvez nem conhecessem a New Pop. Foi, obviamente, com alguns títulos mais famosos, com participação em eventos, com a divulgação, com o marketing, vocês começam a conhecer mais a editora. E esse crescimento representa. E até por isso que é importante esse cuidado de a gente manter o nosso catálogo sempre vivo.
Por isso que a gente sempre mantém o material sendo reimpresso, mesmo sendo reimpresso pela terceira vez, o custo, o preço do Luiz Mangá continuou mesmo, não houve aumento disso, continua uns R$14,90. Eu espero que naquele slide só tenha Luiz Mangá, porque eu não lembro se tinha mais coisa para falar aí. Então, o Luiz Mangá foi um título bem bacana de se trabalhar, foi feito pela Kate Gama, que é uma mangaka que atualmente ela reside na Alemanha. Ela ficou muito famosa na Alemanha, ainda mais trabalhando com Luiz Mangá, que é uma história, né, que tem raízes alemãs. Então, foi um título muito bacana que a gente só tem a agradecer parte do crescimento foi por causa do Luiz Mangá. Em 2009, nós começamos a aumentar o nosso catálogo. E foi quando a Anipop começou a ganhar fama por investir em todos os gêneros, ficar focado somente no shonen, né, nos títulos vinculados à animação, títulos da Jump, os títulos considerados por alguns, né, os melhores, os mais famosos. A Anipop discorda disso. E em 2009 nós começamos com um Leite de Lágrimas, eu comentei na palestra anterior, é um sucesso, já está na sua 4ª reedição. Esse é um mangá, tá? O livro nós lançamos um pouquinho mais adiante. O El Alamein e Outras Histórias, que é um desenho de guerra, Segunda Guerra Mundial. A comédia Kanpai, que é da mesma altura de Gravitation. Kanpai, infelizmente, é uma das séries que estão paradas, mas não está cancelada pela Anipop, porque a autora realmente não está fazendo mais nada. Se eu não me engano, ela lançou um capítulo recentemente, mas um capítulo. Então não tem previsão de fazer nada hoje. Nós lançamos um mangá, na época estava muito famoso aqueles mangás feitos por americanos, né? Nós lançamos Vampire Kisses. Vampire Kisses é baseado num livro muito famoso. Foi um título que vendeu muito bem também, tanto que se encontra esgotado. Uma curiosidade, o 3º volume do Vampire Kisses, o volume final, é feito por uma brasileira, a Elisa Cohen. Se não me engano, ela desenhou Avengers também, ela trabalhava com o pessoal da G-Globo. Se eu não me engano, foi ela, mas foi feita por uma brasileira. Nós lançamos mais um manhwa, o Arquientos, que é da mesma altura do Tarô Café, e o quadrinho baseado nos Caça-Fantasmas. É sempre bom lembrar que a Anipop não é uma editora especializada, focada somente em mangás. No nosso catálogo nós também temos títulos americanos, sempre focado, obviamente, na área de entretenimento, cinema, séries de TV, literatura. Então a gente não é focado só em mangás. A gente adotou um padrão naquela época. Enquanto as séries regulares, como Vampire Kisses, Archangel, Hollow Fields, entre outras, eram no papel jornal, as séries de volume únicos eram sempre no papel offset. Viram um padrão nosso. Foi quando a gente começou a testar um pouco a aceitação desse papel com o público, né? Nessa época, uma coisa que não acontece mais hoje, estava tendo muito problema do mangás e outras editoras, você deve pegar que você não conseguia nem abrir o mangá, que quebrava, a cola era muito ruim, tinha esse problema, né? Daí, em função disso, não analisando os outros trabalhos, mas nós adotamos como padrão a postura também. Então qualquer mangá, talvez algumas pessoas nunca perceberam isso, mas todos os mangás da Anipop, além de colado, eles são costurados também. Então é um outro detalhe dos nossos produtos, né? Tanto que naquela época não tinha YouTube, não era tão famoso como é hoje, mas eu sempre comentava com o pessoal da editora que o meu sonho era fazer uma propaganda. Se fosse uma propaganda de TV mesmo, que eu ia pegar uma criancinha, um adolescente de 12 anos, ia ser o pessoal também, ou pegar uma pessoa que gosta, assim, fazer um comercial, como se fosse um comercial de TV, falando assim, não, os mangás da Anipop, você pode ler com gosto, você pode pegar ele e estourar, fazer assim.
fazer, porque todo mundo veio que coisa não estourava, assim. Mas as pessoas não deixaram, porque falaram que ia começar a perder a vista. Mas ia ser legal. Aí em 2009, a gente lançou o Speed Racer, que talvez tenha sido o nosso primeiro título aí, sabe, uma franquia de sucesso. Eu lembro até hoje, quando eu mandei, por um ano, um pouco mais de um ano, para a resposta do Speed Racer vir para resposta ser aceita. Eu lembro até hoje, quando o contrato chegou, porque como eu trabalhava em outro lugar ainda, eu não me dedicava somente a meu pop, então os correios eu pedia para entregar na minha casa. E eu lembro, é muito legal, porque quando veio o contrato, eu vi que o contrato chegou e era um contrato do Speed Racer. Poxa, Speed Racer, caramba, Speed Racer era do pop. Não tinha muito para quem contar, não teve alguns amigos e tal, mas visitava em casa, sabe? Não podia divulgar ainda porque eu não tinha muito conhecimento, então eu falei, não, só posso divulgar quando tiver impresso, né? Então assim, foi muito bacana, foi especial, um título especial. Foi o nosso primeiro box de colecionador, era a coleção. Nessa época a gente já sabia, não, o Speed Racer não adianta, não adianta mandar para a banca. Não é um público que lê Naruto, Dragon Ball, Madoka, não é um público mais jovem assim, talvez. Claro, vai ter gente que gosta, mas é um público mais velho, é um público que vai comprar pelo saudosismo. Nessa época surgiu então a questão de a gente trabalhar com algumas coisas para um público mais velho, de livraria. É um box de colecionador que vinha os dois mangás, né? É legal que já era como original, com páginas coloridas. Foi muito bem aceito, vendeu muito bem. E com o Speed Racer, foi o começo de tudo perante as editoras japonesas também. Tem Speed Racer no nosso catálogo, foi como se fosse uma carta de apresentação para todas as editoras japonesas. É uma série super respeitada no Japão, eles cuidaram, eles fizeram direitinho, as vendas foram boas. A New Pop é uma editora confiável, é mais uma alternativa para que as editoras japonesas possam licenciar seus produtos. Foi nisso que surgiu também um dos slogans da editora, que é uma alternativa a todos. Em 2010, nós lançamos nosso primeiro mangá colorido, que me deu branco, eu não lembro. O Alice, muito obrigado. Eu ia falar que era o Tom. O Alice, né? Foi o nosso primeiro mangá totalmente colorido. Foi bem legal, porque a gente lançou na época que estava saindo aquele filme da Alice, aquele filme da Disney, com atores reais, que vai sair a continuação agora. Então o mangá vendeu muito na banca, foi bem legal. Nós lançamos nosso primeiro graphic novel, foi nossa parceria com a DC Comics. A gente lançou os quadrinhos do Supernatural, que aí também foi mais um empurrão pra gente, porque tem no seu catálogo a DC Comics, a Vertigo, né? Não é fácil, hoje em dia vocês têm praticamente a única editora que trabalha com a DC é a Panini. E nós podemos dizer que nós temos a DC e a Vertigo no nosso catálogo também. Lançamos nosso primeiro Yokoma, que para quem não sabe, são as tirinhas, né? Foi o Retalha, foi o nosso primeiro mangá de tirinhas, né? Foi bem legal o lançamento, porque nós fizemos um lançamento em parceria com o grupo que fazia o Retalha Day. Daí nós fizemos uma ação tão especial que o anúncio ninguém sabia. As primeiras pessoas que ficaram sabendo do lançamento do Retalha foi no Retalha Day, no piquenique. Daí eu fiquei super sem graça, porque as meninas me atacaram. Daí eu não sabia o que fazer. Daí foi um anúncio muito legal, a gente contou com o apoio delas. É um título muito bacana. É um título que a gente trabalhou com algumas escolas também, porque para quem não conhece a Retalha, é uma história bem maluca,
mas é bem centrado, é focado em fatos reais. Então ele explica a história de uma forma engraçada, mas sempre de forma coerente. Ele não fala asneiras, entendeu? Uma questão de mudar o fato histórico. Muito pelo contrário, ele realmente é uma aula. Então a gente trabalhou com algumas escolas, então foi bem bacana. É um projeto que a gente quer dar andamento agora em 2017, a gente retomar isso com Helena, com Itália. A gente vai trabalhar com escolas, está no nosso plano para maximizar o alcance dos mangás, não só mangás, mas todos os quadrinhos que nós também publicamos, né? Então a gente está com medo, vocês ouviram falar um pouquinho mais de New Pop nas escolas, que é um projeto que a gente está trabalhando já. E também foi as nossas primeiras light novels. Na época foram as light novels de Gravitation. Gravitation Blue, que a capa é azul, e Gravitation Red, que a capa é rosa choque. Mas esse é o nome dado oficialmente na série. Além disso, nós também lançamos a novel de Tarô Café, né? Dando continuidade à nossa política também, na medida do possível, sempre trazer tudo relacionado àquela série. Só eu estou falando. Você gosta de falar, né? Eu deixo. Em 2010, começou a nossa parceria com o Estúdio Cisnes. Estúdio Cisnes, que a Monserrat participou aqui com vocês na primeira palestra, que eu, de verdade, acho que é um dos principais estúdios, uma das principais profissionais de desenho no país. Elas desenham muito bem. Nós já estamos negociando títulos dela para outros países. A gente está trabalhando nisso. Zucker foi nosso primeiro trabalho com elas, o trabalho autoral delas. Muito legal. Foi o começo, né, da nossa parceria. E por mim eu digo assim, o que elas baterem na minha porta e falar, Júlia, a gente quer lançar isso, é só elas entregarem, a gente lança. A qualidade é muito boa, é a nossa cara, junto com alguns outros autores que eu vou comentar um pouco, né? É a nossa cara de quadrinho nacional. Elas dispensam a apresentação de qualidade. E Zucker foi um título muito legal. Foi um título assim, bem bacana que falou que dá para trabalhar com produto nacional. O quadrinho nacional tem mercado. Por mais que, pela pergunta que fizeram anteriormente, vocês não consomem quadrinho nacional, né? Só para dar uma olhada, quem é que consome quadrinho nacional? É menos da metade de vocês, gente. Então, todo mundo que não consome, quem não consome, levanta a mão. Todo mundo vai comprar Helena antes de sair. Dá uma chance para Helena. E 2010, Helena é bom ainda porque te ajuda na faculdade, porque se eu não me engano, tem faculdade que pede a leitura da Helena. Vocês leem mangá, é mais fácil ler, vai se divertir mais. Em 2010, mais um divisor de águas no editor. Nós fechamos a parceria com a Tezuka Productions e começamos com Metrópolis e Dororo. Não preciso apresentar o seu Tezuka para vocês, né? Não é à toa que ele é considerado o deus do mangá. Ele é um dos mangakás mais respeitados, não só no Japão, mas no mundo. E ter o seu Tezuka no catálogo, se as portas estavam abertas, daí eu ia falar, viu alguma outra coisa, né? As portas estavam abertas, daí você tem garoa. A gente começou a entrar pela janela, estacionamento. Então, assim, foi muito bacana. É muito legal você chegar e falar para os japoneses: nós publicamos Tezuka, nós publicamos um Litro de Lágrimas, porque o Litro de Lágrimas, o livro, ele é um best-seller no Japão. Ele já vendeu bilhões no Japão, o livro, né? A novela. Daí começamos com o São Tezuka novamente. Tezuka não é um material de banco. Então, Tezuka é levado exclusivamente para lojas especializadas e livrarias.
E vem indo muito bem, graças a Deus. Tanto que continuamos esse ano. Não, a parceria não falhou aí. Durou 4 volumes, Metrópolis volume único. Nós brincamos bastante Metrópolis com aquela animação, né? Metrópolis, que na época era lançado pela Coluna. Então a gente aproveitou bastante, ajudou muito nas vendas. Por ser produto de livraria, você já entende que é um livro que não vende horrores de uma vez. É um livro com uma venda mais lenta, devagar, mas é uma venda constante. E ainda assim ele foi reimpresso 2 vezes. É verdade, o Olho e Metrópolis já estão em reimpressões. 2011, nós continuamos com algumas séries, que era para eu ter uma cola aqui, porque eu já estaria falando as séries que a gente continuou, mas é bom que daí vai um pouco mais rápido. Você não está falando. E lançamos o nosso primeiro Boys Love. Mangá, tá? A gente não considerando Gravitation. Se bem que deveria considerar. Mas nosso primeiro mangá Boys Love, que foi Blood Honey. Inclusive todo mundo adorou. Todo mundo que gosta de Boys Love. Um título que mostrou pra gente que é um mercado tímido, mas há um mercado que talvez se a gente trabalhar melhor ele pode crescer. E independente disso, a New Pop ela não fica presa a um tipo de produto, né? Então nós continuaremos sempre publicando todos os gêneros. Então antes alguém me diz, cadê o Yuri? Calma. Estamos trabalhando nisso. E foi o ano também, 2011, que nós lançamos Keion. Que eu posso dizer que foi a nossa primeira série mais direcionada para o público fã de anime, público mais otaku também. Porque querendo ou não, Keion já tinha uma base de pessoas muito grande por causa do anime e tudo mais. Então é uma série que quando a gente anunciou foi muito bacana, assim, vendeu muito bem, tanto que depois nós lançamos as 2 continuações, né, o Keion no Colégio e o Keion Faculdade. Nós estamos trabalhando numa surpresa para os fãs de Keion, também, vai ser revelado em breve. E é um título muito bacana de ter no catálogo, é um título que também tem uma venda constante, muito porque naquela época muitas leitores também não conheciam a New Pop. Então, o nosso público está sendo, como a editora está crescendo, o nosso público automaticamente está crescendo. Então, foi muito bacana. Em 2012 foi o último ano que a gente publicou material em papel jornal. A gente colocou papel grande ali, mas na época não era esse papel. O papel era papel jornal mesmo. Foi o nosso último ano. Em 2012 nós paramos de trabalhar com papel jornal. Nós adotamos 100% o papel offset, ou em alguns títulos o papel couché, né, que tem papel brilhoso, ou o papel chamois, que é o papel de livro, aquele papel pólen, que é aquele papelzinho meio bege, né, que é o papel usado normalmente para livros. Nós lançamos mais algumas linhas de quadrinhos americanos, né? Com a Vertigo, uma coleção da Vertigo, Vertigo Film, um título do Joey Kubert, que é um dos principais quadrinistas de quadrinhos de todos os tempos, foi um dos principais quadrinistas de todos os tempos. Lançamos Minha Maneira Bruxa da Jill Thompson, que é famosa pelos trabalhos relacionados ao universo de Sandman, né? E é um pássaro que foi muito bacana, porque é uma história do Superman. E na época, ali a gente deu uma mexidinha ali, porque na época o Superman já saía, né? É um título super forte, a gente conseguiu um título Superman, que é um título muito conceito, é muito viagem, mas é muito bom, ele é formado pela crítica
E foi uma linha que deu muito certo. Nós lançamos exclusivamente para livrarias, né? E foi bem bacana. Não estou esquecendo os games. Nós lançamos um livro de Resident Evil. Lançamos o primeiro livro de Resident Evil, mas depois, infelizmente, houve mudanças de contrato e daí a série foi para a editora Saraiva, né? Então nós não podemos dar mais continuidade ao lançamento do livro. E lançamos também Pandora, a namorada de Black Junior, que é baseado no PSP. E Game e Warcraft, também na época lançamos Warcraft Death Knight, que a gente deu sorte agora que vai sair o filme, né? Então as vendas vão subir. Vou colocar na banca de novo. Daí em 2012, mais uma marca editora, né? Que foi o lançamento de Clamp. Eu acho que ninguém esperava isso, nem eu. Eu acabei nem comentando, gente, depois que eu pedi a demissão, eu fui convidado a trabalhar, eu não estava conseguindo viver da editora ainda. Eu comecei a trabalhar na Comics Shop, que é uma das principais livrarias. Eu me tornei o gerente da loja, né? Eu trabalhei por quase 4 anos lá. E foi nessa época que eu ganhei uma vantagem que eu posso falar sem medo, que eu acho que ninguém tem. Eu sabia tudo que vendia. Eu sabia o estoque dos outros. Eu sabia tudo que vendia. Então, eu consegui ver, então esse tipo de título sai legal. Isso aqui não vende nada. Então tal editora viu tudo isso. Eu fui ganhando conhecimento que quem trabalhou talvez só na editora é um número que ninguém passa. Então eu fui ganhando uma bagagem que eu uso e abuso na editora hoje em dia. E já começava a usar nessa época também. Daí então, voltando, o pessoal do clube, um familiar do clube, algum familiar, não lembro se era tio, irmão, o que ele era. Ele tinha assumido toda a negociação dos títulos do clube. Então, se você quisesse qualquer coisa do clube, não só pagada, se você quisesse fazer toalha do clube, camisa do clube, vocês tinham que falar com eles. E eles vieram fazer uma visita ao Brasil, não era nem para falar de lugar, eu não me recordo qual que era o motivo. Eu acho que era justamente fazer negócios com redes de varejo. Era expandir a marca, imagina a camisa de Sakura Card Captor, a ideia era essa, não era para falar de mangá. E daí eu descobri que o cara vinha. Daí eu dei meus pulos e consegui marcar uma reunião com o cara. Daí, obviamente, o cara não falava outro idioma que não era japonês, e eu não falo, eu sei falar banzai e arigatou. Daí eu pedi ajuda com um amigão meu que fala japonês. Falei, não, vamos marcar. Não tínhamos escritório, vamos convidar ele para tomar um café, falando que é uma tradição tomar café no Brasil. É um hábito brasileiro. Mas detalhe, japonês adora café. Então vamos experimentar o café brasileiro. Então fomos fazer uma reunião, talvez nessa época a reunião mais importante da minha vida. Vamos falar com o chefão do banco que a gente quer publicar nome. A reunião foi ótima. Uma coisa que os japoneses, como um todo, eles valorizam muito é o respeito e a vontade que você tem de fazer as coisas. A princípio, eles estranham e um cara, dono de editora, moleque. Na época, ainda mais moleque. Ele estranhou, obviamente ele estranhou, mas eu já tinha avisado, já tinha me preparado com algumas coisas. E na época, eu não fui assim, tá, gente? Boné e tal. Eu fui socialzinho. Enfim, gente, a reunião foi ótima,
foi muito legal. Eu expliquei o que eu queria fazer, por que eu achava importante ter um Clamp no meu catálogo. Mostrei que ia vender, fiz todo um planejamento. Ó, a gente vai fazer dessa forma, a gente vai colocar em tais lojas, nós vamos fazer eventos, nós vamos fazer marcadores de página, nós vamos fazer diferente de tudo que as outras editoras fazem normalmente. É uma editora nova, confie na gente. E quando eu falava isso, por mais que eu falava em português e o cara não entendia uma palavra, vocês imaginam eu falando, não, eu quero, eu acredito. E eu falava olhando para os olhos dele. Obviamente que ele olhava para mim e estava falando. Blá blá blá, o uísque sachê, né? E imagina, eu falando meia hora, né, meu amigo? Ele quer publicar tudo, né? Mas eu acredito que ele não fez isso, porque deu certo. Daí eu falei, daí chegou o momento do japonês senhor falar. Ele falou muito. E japonês falando parece que tá bravo, né? Daí eu... Não vai rolar. Eu já tava tipo, legal, bom conhecer vocês e tal. Daí eu olhava pro meu amigo, ó, concordando. E meu amigo esqueceu que eu precisava de uma tradução. Então, teve um momento que eu fiquei. Eu acho que eu posso sair, né? Lá bebendo café, que não condenado. Daí finalmente meu amigo lembrou que eu estava ali do lado dele e olhou pra minha cara e falou, vou falar o que ele disse. Aleluia, né, Fernando? Daí ele falou mais uma... Infelizmente, o japonês falou isso, mas infelizmente eu não entendi. Se bem que se eu acho que se ele falasse isso, eu abraçava o japonês ali mesmo e chorava abraçado com ele. Ele falou assim, eu fiquei muito surpreso por a editora ser jovem, você já tem Tezuka, o que é importante, mostra que vocês estão fazendo um trabalho bacana. Você deve saber o quanto o Tezuka é valorizado no Japão. Gostei do que você está apresentando, eu vi que você não quer simplesmente dar um dinheiro na nossa mão e lançar um título por lançar. Você tem um planejamento do que fazer com o Clamp. Na minha proposta, a gente tinha até trazer um Clamp, mas não deu. Então, eu fico muito contente. Eu vi que você fez a lição de casa, porque eu já vi uma série de títulos que poderiam ser publicados. Eu apareci com aqueles títulos que vai estar no próximo slide, do Mokona, o Soel Lag, né, e o Kakyo, que são light novels, são novels infantis, coisa que ele comentou, ninguém nunca nem falou desse material com a gente. E daí principalmente eu vou dar esse voto de confiança para você, porque você conversando comigo, eu percebi nos seus olhos um brilho desse jeito, bem coisa de Shonen Jump, né? Eu percebi um brilho nos seus olhos. Eu tava falando, eu acho que ele viu meu olho crescendo, sabe, daquele assim, né? Eu vi, né? Eu vi o brilho, eu vi uma luz, assim, você falando. Detalhe que ele não tava entendendo nada também, né? Então a gente vai fechar, vamos fechar negócio. Vou viajar, vou voltar para o Japão, vou falar com as meninas. Ele deixou bem claro na época até que trazer elas é bem difícil, não impossível, mas bem difícil. E foi. Lançamos a Pessoa Amada, nosso primeiro título. Na época, vocês vão lembrar, acho que vocês alguns vão lembrar que a publicação de... Acho que muita gente descobriu por um vazamento de informação. Os japoneses, sem o contrato estar assinado, eles publicaram que a Anipop ia publicar Game Série no Brasil. Não foi nem a gente que divulgou. Eles colocaram no site japonês, daí de repente começou a Twitter bombar, um monte de coisa bombar. Daí o pessoal descobriu que a gente ia publicar o Game Série na época, que era ainda, se eu não me engano, o título mais recente delas. Pena que elas estão devagar, né? Elas estão lançando Tsubasa. Tsubasa, querendo ou não, é uma série, uma das séries, as franquias mais famosas delas no momento no Japão, que rende peças de teatro, anime e tudo mais. Mas Gate 7 é uma história muito legal. Ele está mais pra frente também, mas Gate 7 é uma história muito legal. Você vê a evolução do traço do
do clube, tá sensacional. E a história é muito legal. A história é clã. Você lê e você fala, essa aqui é uma Sakura. Esse aqui é um desenho dela, mas a história é muito bacana. Em 2013, ainda lançamos grandes autores, que, como eu não estou com a cola, eu não sei. Lançamos mais alguns clássicos do Tezuka e Light Novels. A Light Novel foi Madoka Mágica. Não foi Madoka Mágica. Um litro de lágrimas. Lançamos um litro de lágrimas. E lançamos mais obras do Tezuka, que foi Kimba. Que foi uma das obras mais conhecidas dele, foi bem bacana. E lançamos o Mato Gigantes, Arquivo Giants, que vai virar filme, né? Agora em 2017. Vai falar alguma coisa? Fala que eu já estou com a boca seca aqui. Eu ia falar que é mais um título pra gente ganhar dinheiro. É verdade, vai virar filme. Não posso brigar, né? Tá aí, ó. 2013 lançamos mais obras do Tezuka, Kimba, Crime e Castigo e Os Filhos de Safi, que é uma continuação direta de A Princesa e o Cavaleiro, lançado pela JBC. Em 2013 continuamos com a publicação de Clamp, Shunkaden, O Homem de Várias Faces, uma série de 2 volumes, o Gate 7 e as Light Novels Forever Light e Kakyo e Seu Diário de Conquista da Terra. Para quem gosta de gatinhos, a série é muito amor. 2013, mais um divisor de águas para o Impop. Madoka Mágica foi bem bacana falar isso, foi a primeira série que nós lançamos baseado. Eu não lembro qual site fez, mas houve uma pesquisa na internet, se não me engano não era nem de algum site, mas era uma pesquisa aberta para todo mundo, que vocês votavam numa lista de cerca de 30 a 40 títulos que vocês queriam no Brasil. Madoka Mágica ficou em primeiro lugar, com milhares de votos. Seguido de outras séries que eu vou comentar depois. E Madoka Mágica não tinha escritório ainda, tá, gente? Então o contrato chegou em casa e rolou mais um momento champanhe em casa. Que essa série, ainda mais sabendo que era uma das séries mais pedidas pelo nosso público, foi uma série que talvez que influenciou muito no patamar que a New Pop esteja hoje. Porque foi um mangá lançado numa fase que o anime estava em alta. Então nós pegamos também um boom das vendas ocasionadas pela galera que conhecia o anime e estava delirante, porque Madoka Mágica, o roteiro de Madoka é fantástico. Quem já leu Madoka sabe disso. Na época era algo surpreendente, algo que muitas séries hoje em dia até já copia, mas na época é surpreendente. E prova disso é que Madoka Mágica é uma franquia que, graças a Deus, é e continuará eterna. Então, tem muito Madoka por vir, nós publicamos muita coisa de Madoka ainda. Nós lançamos no Anime Friends, não preciso dizer, é o principal evento em questão de público, de grandeza do país. Foi o nosso primeiro evento que nós fizemos um stand que você pode falar, nossa, é um stand mesmo. Foi bem bacana, porque foi o nosso primeiro stand que era do tamanho, era do mesmo tamanho do stand da Panini. Panini sempre caprichou nos stands, né? A New Pop sempre ia com um standzinho básico e tal, só com mesa, com uma grade em cima das mesas. Não aceitava nem cartão de crédito. Mas daí foi o nosso primeiro stand bacanudo, que as pessoas paravam para tirar foto. Foi um stand muito grande e Madoka vendeu muito bem, surpreendeu por ser um lançamento no evento, inclusive o evento. No primeiro final de semana do evento ele esgotou. Nós tivemos que correr para disponibilizar para o outro final de semana
uma nova tiragem. Então foi bem bacana e mostrou que a gente estava começando a fazer as coisas assim, tendo escolhas acertadas e que o mundo estava começando a acreditar no Pop Olhar pra gente. e a olhar para o Pop como uma editora que não se podem confiar nas publicações, acompanhar e tudo mais. Em 2014 nós começamos a publicar algumas adaptações baseadas em games, o mangá Box Party Musume, ou Musume, alguns falam dessa forma, o mangá do Street Fighter, foi muito bacana, a parceria com a Capcom, e a graphic novel de Metal Gear Solid, um produto com papel, acabamento de luxo e tudo mais. A Pixel, se eu não me engano, ela tinha publicado a primeira parte de Metal Gear, mas ela tinha dividido em 2 ou 3 partes e tinha publicado um formato com uma qualidade, quando eu digo qualidade de acabamento, tá? O acabamento um pouco inferior. Daí, nós falamos, é bem complicado, então nós lançamos o primeiro volume já completo, né, com a história do primeiro jogo completa. E um pouco tempo depois nós lançamos Metal Gear Sons of Liberty, que é o segundo jogo, né? E, se eu não me engano, não tem nenhum outro título lançado da franquia no momento. Aquela pesquisa que eu falei para vocês, que saiu uma doca, também saiu Loveless e o Saridok. Eles também estavam entre os mais votados. Loveless, todo mundo conhece, é uma série de grande sucesso, tem um anime. É uma série que chama. Apesar de não ser. Eu falo que ela não é 100% yaoi, né? Mas ela agrada muito o público de yaoi. E também, quem não curte yaoi, mas gosta de uma história que tenha muito suspense, drama, reviravoltas, assim. Dê uma chance para Loveless, que é muito legal, a arte é bem bacana. A série ainda não acabou no Japão, mas há pouco tempo a autora comentou que está chegando na reta final. Pelo que a editora japonesa comentou com a gente, eles acreditam que talvez tenha aí mais uns 4, 5 volumes. Se eu não me engano, no Japão está no 12 ou 13, mais ou menos, né? Então é uma série aí que vai acabar, tá por acabar, que é bom porque pela nossa política assim, a gente não gosta muito de ter muitas séries longas com o mesmo perfil de público. Então talvez com o término de Loveless eles abram portas para outra série com o mesmo perfil, com uma quantidade de volumes um pouco maior. E também nessa pesquisa o Saridok, o polêmico Saridok. A história é fantástica, virou filme, virou anime, mas todo mundo sabe, para quem não sabe vai ficar sabendo agora, mas eu não vou falar nada sobre isso, né, da detalhes. Chega um momento que a história dá uma reviravolta que ninguém espera. Mas o traço é excelente, a história é fantástica, é um título que tem uma aceitação muito boa. E é um título que engrandeceu bastante o nosso catálogo. 2014, e outras novidades, publicamos Helena, do Estúdio Seasons, baseado na história de Machado de Assis. O pessoal do Seasons demorou, eu não sei precisar quanto tempo, mas foi alguns anos, no mínimo 1 ano e alguns meses, fazendo pesquisa. Pesquisa da roupa da época. Chega a ser insano a pesquisa que elas fizeram para fazer esse material. Tanto que muitas instituições de ensino entraram em contato conosco para usar esse material como base de apoio na sala de aula. Porque o quadrinho é muito bacana, né? Porque leva a história do quadrinho em outro patamar. Lançamos o inesperado, porém super bem aceito, Azumanga Daioh, uma série insana, sem cabeça, sem pé e cabeça,
né? Tivemos que fazer algumas adaptações nas piadas, porque algumas piadas, por se tratar do cotidiano japonês, algumas piadas não fariam nenhum sentido aqui no Brasil. Então a gente fizemos algumas adaptações bem leves, nada exagerado. E também lançamos o nosso selo Arém. Arém, nosso selo pornô. Nós iríamos lançar os pornô chanchada no catálogo regular. Temos seria no pop, obras para o Tezuka, e mesmo título ali, um dom para criança, Helena indo para a escola. Porque querendo ou não, quem não entende já poderia acabar, pegar o nome de cara no cosplayer hoje e falar: ah tá, o pop só publica material adulto. Não é isso. Não temos preconceito com esse tipo de material, continuaremos publicando, mas achamos melhor fazer um selo, justamente para poder dividir muito bem isso. E isso é totalmente normal no Japão. Muitas editoras que publicam, as principais editoras têm o seu selo adulto. Tem um selo que publica só o hentai, tem seu selo que publica só yaoi, é algo absolutamente normal. Daí chegamos em No Game No Life no final do ano passado. No Game No Life também não preciso dizer que é um dos títulos de maior sucesso da editora. Lançamos no Ressaca Friends, trouxemos os dois autores, né? O Yu Kamiya, que tem um pouquinho de Brasil. Um pouquinho não, né? Assim, mais Brasil do que... Se bem que ele falando, que participou, eu falei que ele não consegue falar português quase, né? Que é muito tempo vivendo lá. E também a esposa dele, que ela também é mangaka, ela desenha o mangá e dá um help pra ele quando ele não dá conta das coisas. Porque ele fala, ele comenta que ele perde muito tempo fazendo os jogos. Eu tava conversando com ele recentemente, ele estava me falando que ele chegou num momento de um jogo, um dos novos futuros, que ele falou que ele travou. Porque ele fez um jogo tão insano, que estava tão legal, que chegou num momento que ele falou: puta, como é que eu mais vou ver esse jogo? Porque pra quem viu o jogo de xadrez, né, eu não me lembro, o xadrez tem no anime já? Tem, né? Quem viu o jogo de xadrez fala, mano, né? Tem que pensar muito para fazer aquele jogo. Então ele perde muito tempo fazendo os jogos. E ele fala que chega momentos que ele dá uma travada. E tem momentos que ele vê que o jogo não tem solução e ele cancela o jogo. Daí tem que inventar um outro jogo. Então No Game No Life foi muito bacana. Curiosidade sobre o No Game No Life: na época, várias editoras estavam por trás do No Game No Life. E a gente estava naquela, pra quem vai ser o No Game No Life? Aí de repente o próprio autor publica no Twitter dele que ele não pode lançar. Aí a gente chega no escritório: como assim a gente vai lançar No Game No Life? E a gente ficou realmente sem saber o que fazer na hora. Comemoramos muito, foi outro champanhe que a gente abriu. Foi bem divertido. A gente tem um frigobar no escritório agora que deixa pra guardar. Na verdade não. Só que não. Mas isso eu até tinha esquecido esse detalhe. A proposta de No Game No Life demorou 2 anos para ser aceita. Então, para ser bem sincero para vocês, quando a resposta chegou, quando a informação chegou, eu tinha esquecido. Ah, é? A gente tinha pedido No Game No Life. Porque assim, eles não respondem na hora. Nós temos alguns títulos que estão há 4 anos com proposta parada. E se bobear até mais, que agora de cabeça não tem, mas 4 anos é certeza. E daí de vez em quando a gente manda um e-mail: e aquela proposta lá? Ah, eles estão estudando, o autor acha que não é o momento para sair, para lançar em outro país. A gente fala: mas o anime já saiu da televisão faz 3 anos, quando é que vai ser o momento? Mas não tem o que fazer. E acontece, querendo ou não, acontece às vezes, que é a parte que toda editora odeia, que é quando uma série entra em leilão. Aí é a perdição. Que daí começa quem dá mais, né?
E daí é uma coisa que o pessoal da JBC, o Ed Carlos principalmente, comenta muito. As editoras, elas são concorrentes, principalmente até a fase das brigas por títulos. Porque depois que a editora conseguiu o título, aí cabe a New Pop fazer o nome no live e vender. Claro, momento de crise e essas coisas, faz cada vez mais vocês escolherem a dedo o que vocês vão comprar. Às vezes você vai falar, não, eu prefiro comprar um Game Life agora, porque eu quero saber o que vai acontecer, porque o anime já chegou e não tem mais, então eu vou deixar para comprar uma Madoka Mágica depois. Então, necessariamente vocês não vão comprar os 50 mangás que saem todo mês na hora. Isso, obviamente, para a editora, para o pop é ruim, porque se a gente coloca um título na banca e todo mundo resolver comprar depois, o nosso relatório de vendas vai fazer assim, vai estar assim, nossa, esse título vendeu isso? Tá ruim, né? Melhor não trabalhar mais nesse segmento, porque... E às vezes nem é porque o título não vai vender, é por causa justamente por isso. Ah, eu vou esperar a série completar. Ou, eu vou esperar um evento. Daí, então, é uma dificuldade que a gente tem que saber muito bem estudar os gráficos para ter essa noção. Por um lado, tem uma outra coisa que eu falo em todas as palestras, mas é que é uma coisa que eu acho muito importante deixar registrado. Pode vender um exemplar, gente. Nós não vamos cancelar nenhuma publicação. Nunca. A gente não cancela título. Tá bom? Isso vocês podem ter uma certeza. Os dois únicos títulos que estão em ato são títulos que não saíram volumes novos no Japão. Eles não estão cancelados. Então, mas voltando a essa parte do me perdi completamente do Game No Life, foi... foi o título que eu não estava esperando, já tinha esquecido, que foi muito bacana e abriu portas com a editora do Game No Life, porque não vem só o autor, vem representantes da editora junto. Então rolou reuniões, rolou ideias, rolou novos projetos, então vai ter muita coisa legal. Vou me perguntar, então vai vir um monte de novel? Não, não vai vir um monte de novel. Nós temos que analisar que todas as novels que a New Pop lançou, ou novels que o mercado publicou, são novels baseadas em séries que têm uma base de fãs no Brasil. JBC com Death Note, Conrad na época lançou o Cavaleiro do Zodíaco, os livros do Cavaleiro do Zodíaco. New Pop, no momento, lançou Madoka, lançou No Life, Number 6. Talvez nossa primeira aposta seja o K. É um título que tem uma base de fãs, que tem anime, mas não tem a base de fãs que o Death Note tem, que o Madoka tem, que o No Life tem. Então nós temos que ir com calma. Mas, novamente, nós apostamos em todos os títulos e não abandonamos nenhum deles. Então, vamos continuar buscando. Então, nesse ano também teve um diferencial que nós fizemos nosso primeiro produto oficial. Nós, por o autor vir para o Brasil, e na época a gente viu que ele tinha lançado uma versão de camisa da série, nós falamos, por que não tentar? Foi difícil, mas conseguimos lançar a camisa do Game No Life oficial. Vendeu muito bem, foi bem bacana. Não é uma camisa que a gente vai vender muito. A gente está vendendo as últimas que nós produzimos para o Anime Friends, depois vai acabar. Porque a ideia é justamente ser algo limitado. Quem não viu a camisa, nós temos um rapazinho que está com a camisa. Pode levantar ali, ó, o nosso modelo ali, ó. Camisa oficial do Game No Life ali. Foi bem bacana, muito obrigado. Tem mais um objetivo só. Foi bem legal. E nós também nós fizemos um teste. Foi a primeira editora que eu não sei se foi a primeira editora que colocou quadrinhos, eu acho que foi. Nós colocamos os mangás para vender nas máquinas de leitura aqui em São Paulo. Nós colocamos no Game No Life, mais alguns outros títulos nas máquinas de leitura aqui em São Paulo. É algo que já até acontece em outros países. Agora outras editoras também estão colocando.
né? É algo que eu não sei ainda como vai ser, nós estamos analisando, ver se vale ou não a pena. Mas é mais uma forma de deixar o produto mais próximo dos nossos leitores, né? Daí, aí só tá uma fotinha da palestra, né, que aconteceu, foram 2 palestras. E ele dando autógrafo. Em 2015 nós consideramos o ano das light novels, porque nós anunciamos e lançamos o Cassage. Todo mundo sabe, eu já falei em algumas palestras, eu já comentei no próprio Facebook que as outras 3 novels do K são da Pop. A Black, Red, e tem mais uma que me fugiu. Essa aí que é a Mentalidade do Veneno. E então daí nós lançamos o K, né? E também lançamos o Number 6. Number 6, que junto com 5 centímetros por segundo, foram os primeiros títulos que nós lançamos em parceria com a Kodansha, que é uma das maiores editoras do Japão. Que daí quando começamos a trabalhar com a Kodansha, obviamente o status da editora mudou, né? Agora nós conseguimos deslumbrar novos horizontes, séries maiores, algumas séries que muita gente pede, que infelizmente nós tínhamos um limitador. Agora nós não temos mais esse limitador, não temos mais esse limitador com nenhuma editora japonesa. Isso é muito importante falar, porque alguns anos atrás, eu não lembro onde foi comentado, mas até foi assunto falando que mas a New Pop vai ficar sempre nos títulos da Gentusha, da Tezuka, no máximo essas editoras, porque ela não consegue licenciar títulos de outras editoras, das editoras maiores, das mídias japonesas. Isso não acontece mais já há uns 3 anos pra cá. Então nós começamos com o Number 6, uma série que fez muito sucesso, está tendo uma ótima saída. E foi legal que nós já anunciamos, mangá e novel, coisa que ninguém esperava. Estamos fazendo o lançamento meio simultâneo. A gente tenta colocar um mês de mangá, o outro mês de novel. Faremos algumas mudanças em questão das publicações. Por mais que a editora esteja crescendo, nós temos um limitador chamado estrutura ainda. Chega um Anime Friends, dá a louca na equipe, nós resolvemos lançar 8 títulos de uma vez. Daí, esse é um erro que nós assumimos aqui, ainda vamos assumir alguns outros, porque esse eu acho um diferencial, nós sabemos onde erramos e tentamos melhorar esses erros. Então, esse foi o erro que nós percebemos. Não adianta nada nós lançar 8, 9 títulos num evento para vocês ficarem contentes, para a gente maximizar as vendas no período, sendo que nós precisamos no mês seguinte trabalhar continuamente esses 8 títulos. Então a gente não pode lançar 8 séries regulares de uma vez, porque no momento, eu espero que isso mude e vai começar já a mudar em 2016, no momento nós não temos como dar continuidade a esses 8 títulos mensalmente. Então por isso acontece algumas coisas que são muito criticadas por vocês, e que nós sabemos disso, que é a questão do atraso de alguns títulos, né? Nós já estamos melhorando isso, é um dos focos. Agora em 2016 tem uma pessoa basicamente que vai ficar mais centrada nesse detalhe. Então agora em janeiro haverá todo um reajuste na nossa programação. Já a gente vai dar um gás na publicação de algumas coisas que vão virar mensais, algumas coisas vão continuar bimestrais, e com isso nós vamos começar a acabar algumas séries mais rápidas também. Porque, como você sabe, nós vamos anunciar muitas coisas, tem mais que o dobro de coisa para anunciar, coisa que nem vai ser comentada aqui. Então nós precisamos acelerar um pouco a nossa publicação, porque senão as coisas que a gente está fechando agora a gente vai terminar daqui 8 anos. Daí não vai dar muito certo. Daí, voltando,
anunciamos mais uma obra do Tezuka, que é um super clássico, né, que é o Drácula, que todo mundo conhece. É uma série bem bacana, 3 edições somente. É uma história do Tezuka que mexe com terror. É a velha história do Tezuka, né? É um terror, mas também comédia, né? É impossível não rir com o Tezuka. Não é impossível, porque tem umas histórias que dá pra chorar. Mas quando ele resolve ser engraçado, não tem outro. Daí em 2015 ainda lançamos mais pós-logs. No caso do Six, já comentei, Croquis, né, que foi um lançamento de uma altura muito importante no Japão, o Kami-sama Onegai. E no Anime Friends eu comentei na época que ainda tinham mais de 10 títulos do gênero por vir, né, por anunciar ainda. Dos 19 títulos, não são 10 yaois, tá? Mas vocês que gostam de yaoi sabem que tem muito yaoi para sair ainda. Vocês não vão consumir 3 yaois de uma vez, então vamos em doses homeopáticas. Em 2015, ainda no Anime Friends, nós comentamos de outras séries da Madoka Mágica, que é o Different Store, o Oriko Mágica e o Kazumi Mágica. O Oriko Mágica nós lançamos ainda o especial dele, né, o Outra História, daí acabou fechando a série em 3 volumes, porque é um especial. O Different Store são 3 histórias também, que é uma visão diferente da história original. O Oriko é focado no Outra Mágica, e o Kazumi também. E o Kazumi era uma das histórias mais pedidas por vocês, porque é uma das melhores histórias da série mesmo, e é uma série de 5 volumes. O Kazumi Mágica é uma série que o Kazumi Mágica é uma série que a gente quer acelerar para acabar logo, para a gente poder trabalhar outras séries da franquia também. E aproveitando, vocês já devem ter percebido um atraso gigante em relação ao Kazumi Mágica 2 e os 5 centímetros por segundo. O que aconteceu? A Feira de Frankfurt na Alemanha. A Feira de Frankfurt na Alemanha ela é a maior feira de negócios editoriais do mundo. Todas as editoras japonesas vão para lá. Todas as editoras do mundo vão para lá. E daí os japoneses ficaram focados nas vendas de licenças e nas outras coisas. Automaticamente todas as aprovações de capas atrasaram muito. Isso não foi algo exclusivamente exclusivo da Pop, outras editoras também sofreram isso. Outras editoras comentaram nas suas mídias sociais sobre isso. Então isso atrasou muito. 5 centímetros já está na gráfica. Nós tentamos lançar aqui no evento. Infelizmente não deu. Provavelmente ele vai estar disponível nas lojas especializadas essa semana agora. E já chega nas bancas na próxima semana. Kazumi Mágica, a capa ainda não foi aprovada. O mangá está pronto no volume 2 e 3, mas nenhuma das capas estão aprovadas. O que eu não entendo às vezes, porque a capa é igual a japonesa. Né? Foi até, essa parte de aprovação é muito confusa. Às vezes o negócio vem em uma noite, às vezes o negócio vem em 3 meses. Né? Não tem muita explicação. E às vezes vem de forma estranha, como foi o caso da capa do Croquis. Eu até expliquei na palestra do Anime Friends. Nós mandamos, normalmente, para você saber um pouco, você tem que mandar a aprovação. Se não tiver nada de diferente na edição, você tem que mandar a aprovação cápsula, capa, orelha, se tiver lombada. E aquela página do mangá que você já deve ter visto, que tem o copyright da edição japonesa, e normalmente onde também está o expediente. A gente coloca quem trabalha na edição nacional. Normalmente é assim. Você pode perceber que todas as editoras estão começando a colocar só o copyright sozinho numa página. Porque daí é menos coisa para aprovar. Porque imagina, você manda a página para aprovar hoje. Daí entra um funcionário novo na editora. Se eu tiver que colocar o nome desse funcionário no mangá e o mangá já estiver aprovado, eu tenho que mandar essa página de novo para o Japão.
Então pode atrasar de novo. Então, a maioria das editoras atualmente está fazendo isso. Coloca o copyright sozinho numa página avulsa, onde tem a sua lugar. Porque daí se ele aprovar, não tem mais alteração. Mas voltando, a capa do Croquis, que era para sair... O Croquis não foi lançado no Game Friends, né? Não, é por causa disso. Era para sair no Game Friends, nós mandamos a capa com uma certa antecedência. Daí a autora, não foi a autora, foi a assistente dela, falou: nós achamos o personagem um pouco pálido. Coloque um pouquinho, aumente o tom do laranja, um tomzinho no Photoshop ali. Mexe nos níveis de cor aí. Beleza, mandamos. Não, parece que ele tá bronzeado agora. Beleza, mandamos. Não lembro qual foi a da vez agora. Foram 4 ou 5 idas e vindas dessa forma. Daí tem o detalhe. Aqui é uma hora, o Japão é outra. Então, às vezes, a gente mandando no nosso horário, eles só vão responder um dia depois. Então a gente perdia muito tempo. Tanto que é um costume aqui na editora de eu virar algumas madrugadas acordado. Por quê? Se eles me mandarem qualquer alteração, eu já faço a alteração na hora e já mando na hora. Porque daí eles já autorizam na hora e eu ganho um dia. É meio desesperador isso. Enfim, chegou um momento que eu já não aguentava mais. Cada e-mail que chegava era um palavrão. Daí eu conversei com o Caio, até o Caio na época. Eu falei: Caio, faz o seguinte, faz 20 versões, coloca num JPEG, um do lado do outro, A, B, C, D, até o que for, manda para eles, que eu vou mandar um e-mail um pouco mais direto. Está aí todas as versões possíveis. Basta dizer a letra. Resolveu, gente. A resposta deixou a gente muito alegre. A resposta foi: nós gostamos da opção B, entre parênteses. A opção B era a segunda opção que a gente mandou. Porque eu falei: coloca as opções que a gente já tinha mandado. Ou seja, qual é o critério? Graças a Deus não é sempre assim. Normalmente é até rápido, é uns 2 dias. Milagrosamente é um dia. Em alguns casos está aí há quase um mês. Em compensação, uma capa norte-americana de um produto americano, um lançamento ocidental que a gente vai fazer, a aprovação da capa chegou em 1 hora. Eu até postei no meu Facebook pessoal, falei: veio tão rápido que eu até não sei o que fazer. Porque na minha programação eu tinha mandado na sexta. Eu falei: beleza, eu vou sair no final de semana, né? Só vou mexer nisso na segunda, terça-feira. Então o Celso chegou 1 hora depois e falei: e aí, o que eu faço com isso? Não estou preparado. Mas então é isso em relação ao caso de mágica, 5 centímetros por segundo. 5 centímetros, um título muito famoso, é baseado num anime de bastante sucesso, que passa no Crunchyroll, né? Que é de um diretor muito, muito famoso, que eu esqueci o nome dele, Makoto Shinkai. É uma série que está indo muito bem. É bacana, querendo ou não, é muito legal saber quando você é escolhido dentro de uma série que outras editoras queriam também. Eu tenho que acelerar. Tá, vamos acelerar. Se bem que já está chegando. Daí, nós temos o Alice Hertz também, que o nome da Alice Hertz foi um pedido do Japão. Né? O nome da série é um palavrão em japonês. Que é uma série de 6 volumes. E assim como o Madoka é uma franquia de sucesso que tem bastante outras séries, né? É uma série que está tendo bastante aceitação. E futuro da Lepop. Continuaremos dando andamento aos mais variados estilos. Vamos continuar investindo em séries que nós já publicamos. Então, tentar adivinhar algumas coisas que nós vamos anunciar e falar: vai sair Madoka.
Sim, vai sair uma loja. Vai sair um Yaoi, vai sair um Tesouro, vai sair. Então, assim, nós sempre queremos dar continuidade aos títulos, e na medida do possível, alguns autores que nós já publicamos. Continuaremos com a publicação em papel offset 90. Graças a Deus, a Neopop não está passando por essa fase de turbulências. Essa fase que está acontecendo aí. Os produtos da Neopop não. Continuaremos publicando na distribuição mais próxima do original, com as páginas coloridas em papel couché, segunda e terceira capa impressas, papel costurados, todos os mangás xericados, para evitar que o pessoal da fase, o pessoal lá de cima, pegue um mangá um pouco maltratado, né? E teremos alguns lançamentos de outros gêneros que a gente ainda não trabalha. Continuaremos apostando no Night Novels, Hentais e Yaoi, já abrindo parênteses aí, Heiguri. Teremos tanto séries clássicas, como nós já fazemos, como algumas séries mais novas. Falando de anúncios anteriores, isso aí não são essas novas novidades, porque isso aí todo mundo já estava sabendo. Ainda estamos vendo a melhor forma de quando lançar Category Freaks, Gramose. Provavelmente esses dois serão no mesmo formato de Dubon, que deu super certo. O último volume de Dubon, a capa está com probleminha de aprovação também, mas já está, o miolo já está impresso, então acho que janeiro vai estar aí. Fate Zero novo, falta só já vão aprovar. E aí que pode pedir. E também temos um guia de produção do Estúdio Seasons, um guia pensado no público brasileiro, quem quer trabalhar no mercado editorial, quem quer entender como funcionam os processos gráficos, é só adquirir esse produto. Mais uma novidadezinha, que não é um anúncio, mas é uma novidade. Eu já tinha comentado que a Neopop já estava planejando lançar algumas coisas no formato maior, no formato Big. Então, primeira novidade, que não seja anúncio, 1945 e o Speed Racer serão relançados. 1945 está disponível no mercado há um bom tempo. Speed Racer há alguns anos já também, mas não muitos. Se ainda conseguir encontrar ele na Saraiva, nós vamos reimprimir e vamos começar o selo Max. Neopop Max é o nome dos títulos que vão ser o nosso formato Big. Então no Neopop Max você vai ver algumas coisas. No caso Dark Metro vai ser o nosso primeiro título Max, porque é um título que vendeu muito bem, é um título muito elogiado, o traço é muito bacana, são 3 volumes só, e foi lançado no nosso extinto papel jornal. E ninguém acha mais Dark Metro no mercado. Eu acho que vocês ainda acabam encontrando o volume, a última edição, mas não dá para começar sem o volume 1 e 2. Então o Neopop Max é um novo selo da editora, que vai publicar não somente alguns lançamentos da série, mas também coisas em formatos diferenciados. Isso abre portas para séries que vocês nunca imaginaram vir, séries que vocês nunca imaginaram vir, que algumas nós já sabemos, já estamos negociando, algumas já estão fechadas, e também vai nos dar a abertura de testar alguns formatos mais malucos. Então vai ser algo bem bacana. Como eu já tinha falado, as continuidades, né, das coisas. E é isso, minha gente. O próximo já ouvi. Eu já fui informado que o próximo é uma parte já dos anúncios. Então, antes de falar, soltar os anúncios, rolou bolão, rolou um monte de coisa. Eu tive que fazer uma pegadinha com alguns sites. E eu falo tanto que eu esqueci de dar cola dos anúncios para os sites especializados. Mil desculpas, gente. Vocês vão descobrir junto com todo mundo. Peço desculpa mesmo, eu esqueci isso. Então, rolou bolão. Muita gente acertou muita coisa no bolão.
só errar o evento, porque muita coisa a gente não está anunciando agora. Não adianta a gente anunciar tudo de uma vez, porque nós precisamos ainda fazer um planejamento de como nós vamos publicar isso. E nós precisamos guardar algumas coisas para o Ressaca Friends e alguma coisa para o aniversário do editor. O aniversário do editor é em janeiro, então está pertinho, então vai ter bastante coisa para anunciar. Essa leva, o New Pop Day, foi uma experiência nova para a gente, que a gente gostou muito. Inclusive, já tinha até esquecido, todo mundo recebeu um vale aula grátis de uma escola, né? Nós recebemos a ótima notícia que o próximo New Pop Day vai ser patrocinado por 3 empresas. Então, se der tudo certo, a gente vai tentar colocar, inclusive, transmissão simultânea na hora, para todo mundo do país poder acompanhar. Uma outra coisinha muito bacana, isso não é uma exclusividade, mas vai ser um diferencial. A ideia é sim, já estamos negociando para isso. Essa edição não vai dar, porque já é uma edição de fim de ano, mas o New Pop Day vai acontecer em outros estados. Não vai acontecer somente em outros estados, ele vai acontecer em outros estados e na bagagem nós iremos levar um mangaka. Então vai japonês na bagagem, todo mundo vai poder, vai ser uma coisa muito bacana. Então é assim, eu espero, para encerrar, lembrando assim, porque eu sei que muita gente está só esperando os alunos também para sair correndo. Lembrando que todo mundo vai ganhar um agradecimento, uma lembrancinha da editora. Tem um sorteio, tem sorteio aí, então não vamos sair correndo, tem sorteio. Mas então é só de ficar contando depois do sorteio para liberar de vocês. Novamente eu gostaria de agradecer a presença de todos. Até os 45 minutos do segundo tempo eu estava preocupado, minha HC estava para trocar, porque eu falei, nossa, por mais que a gente acredite, eu falei que não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É o primeiro evento, em vez de fazer o evento em algum lugar um pouco menor, a gente já quis fazer um pouquinho diferente do que é feito usualmente, até para não ficar igual, né? Agradecer os parceiros da editora Graco, o pessoal da Meu Livro, da Umai, uma raspadinha do MAMP, que é muito bom. A todo mundo que está com essa bolinha verde aí, que adquiriu os produtos aí com a gente. Lembrando que mais uma coisa que a gente fez, que vocês pediram, a loja virtual da New Pop, demorou um pouquinho, mas aconteceu. A New Pop é uma das poucas editoras que tem uma loja oficial. A ideia da loja não é prostituir os nossos produtos, é algo que eu falo sempre, eu digo prostituir porque vocês nunca vão ver o produto da New Pop com descontos absurdos. Primeiro, porque nós temos parceiros lojistas, em nenhum momento a loja tem o intuito de ser uma concorrente desleal com os nossos parceiros lojistas. E segundo, todo o cálculo de venda é feito para o produto se pagar, para o produto dar o lucro. Todos os produtos da New Pop, nenhum até hoje deu prejuízo, não precisamos fazer saldão de nada, não é nosso intuito. E é aquela coisa que aconteceu com outras editoras que eu até comento, eu sempre comento na minha palestra, outras editoras, eu posso citar o nome que infelizmente, porque é até uma editora que eu provavelmente poderia estar trabalhando, que é a Conrad. Numa época ela começou a lançar muitos títulos para o mesmo público, na época Battle Royale, Yuki, entre outros, e não dava nem um mês, esse mesmo produto já saía no box de colecionador com 50% de desconto. Na minha opinião, isso é uma sacanagem com todo mundo que apoia o produto na época que ele lança, e além disso, mais que isso também, é uma outra coisa dessa muito pesada, você está desvalorizando o seu produto. Para que eu vou? Eu não tenho nem como pedir para vocês apoiarem a editora adquirindo o produto na banca ou numa loja que você gosta, na época que o produto é lançado, se eu estou fazendo vocês de novo, colocando o produto com 50% de desconto na banca depois de um mês. Acaba sendo uma falta de respeito com vocês. Então, por isso que eu digo que não esperem descontos fixos na loja virtual, ou até quando você acha algum desconto em alguma loja específica, aí é um trabalho de marketing da loja.
Mas na loja virtual da editora, o que nós conseguimos fazer alguns descontos específicos, como agora o Black Friday, que a gente está fazendo aqui durante o final do mês, com 30% de desconto e pacotes em coleções. A gente consegue fazer isso. Assinaturas, ainda estamos trabalhando nisso. Então, novamente, obrigado a todo mundo. Fico muito contente de ver vocês aqui. Se vocês estão aqui é porque vocês gostam da editora, porque vocês apoiam a editora. E é muito bacana porque, como eu falei, eu recordo do stand de 1945, se eu já me emocionava com 2 pessoas e comprar o negócio ali, não sabendo nada da editora, realmente apoiando. Imagine agora com tiragens que a gente tem, algumas tiragens que passam de 30 a 40 mil, e saber que tudo vende muito bem, que tem produto de prejuízo. Obviamente, dos 19 anúncios, muita coisa tem gente que não é o que a pessoa gosta de ler. Então, não vai sempre agradar a todos, mas nós estamos sempre tentando trazer coisas para todos os gostos. Então, agradeço de coração a todos. Espero que vocês saiam daqui felizes, não só com os anúncios, mas com essa interação, com esses eventos modestos que a gente tentou fazer para vocês. Que vocês saiam falando bem, façam muita propaganda para quem não quis vir, para quem possa ficar maluco por vir para o próximo, né? E vamos então aos anúncios. Acabando, a gente, infelizmente, eu vou ficar aqui depois do evento, porque a equipe é pequena, nós temos que arrumar as coisas ainda, mas também para atender as pessoas que tiverem dúvidas, porque infelizmente eu queria abrir perguntas, mas não vai dar para abrir pergunta para ninguém, então até peço desculpa por isso. Mas eu vou estar andando por aqui, é super de boa para conversar com vocês. Então vamos à primeira leva de anúncios. Só que eu acho, vai fazer a primeira leva e falar um pouquinho de cada um? Vai acontecer então. Então vamos ao vídeo. Só para avisar, eu percebi depois que o vídeo estava... O som vai dar uma engasgada. Mas... tá? Então vamos aos anúncios. Essa é a primeira parte. Tem mais no final, tem mais alguns anúnciozinhos. Eu não vou ficar prolongando a história de cada série, porque nem precisa. Mas daí deixa eu só dar uma passadinha rápida na quantidade de volumes de cada um. Acho que eu sei lá se chegar. Bom, vou falar então aqui, porque ela fala que eu só falo, mas Madoka Mágica, o Main Store, que é a história do filme, do terceiro filme, tá? Já foi pedido. São 3 volumes. Só para lembrar, assim, a gente ainda não vai dar nenhuma data de publicação de nenhum título, tá? Por mais que a maioria já estejam praticamente prontos, a gente ainda precisa fazer uma análise dos títulos. Então, que é o Madoka baseado no filme, no terceiro filme da franquia, série mensal. Suzune Mágica, que é a história de uma outra garota mágica. Eu tô seguindo porque ele tá a cara aqui, mais fácil de focar.
também concluído em 3 volumes. O Homura Revenge, concluído em 2 volumes. Corpse Party Another Shield, que é uma outra história, um outro jogo. Muita gente vai perguntar, tem um outro aí pra vir, né? Tem um outro aí pra vir. Mas por enquanto vai ser o Corpse Party. Boys Love, o Colin, volume único. É uma história bem bacana, todo mundo que leu, que gosta, fala que é uma das melhores histórias que a gente já lançou. É um mangá yaoi de pegada, segundo me informaram. Heroes and Panzer é uma história baseada num anime muito bacana. É uma série ali que vai pegar o pessoal que curte Keion, que curte Itália, que curte as mangás da Yaoi. Morte é uma light novel muito legal, está sendo muito elogiada no Japão. Está tendo bastante rebuliço. A gente descobriu recentemente que está sendo negociado numa versão animada. A premissa da história é muito legal, é muito foda, que é uma doença. O nome da doença já é bem, né? O nome da doença é morte, que faz as pessoas infectadas cometerem suicídio. E há toda uma teoria de conspiração, o porquê, o que é essa doença, quem está causando essa doença. Tem uma pegada à la Maze Runner, sabe? Uma coisa bem legal. É uma série de 3 volumes. Esse é um hentai, só que ele não pode ser considerado só hentai. Ele tem uma pegada um pouco de guia de produção de mangá. Carinhosamente, na redação, ele foi intitulado pelo Fábio como o nosso Bakuman de peitos. Por quê? Porque é um desenhista dando aulas, dando toque de como funciona, só que numa editora de hentai. Então ele vai fazer métricas de seios, vai fazer métricas de tamanhos e formatos de bundas, por aí vai. É uma série só em 2 volumes. Velvet Kiss é um hentai de 4 edições. É um hentai bem bacana, tem uma história bacana e o traço é fantástico. Não é só a capa. Daí depois tem alguns mangás do Osamu Tezuka. O Neji Chukunuchi, acho que é a melhor os mangás, tá? Tem um nome em japonês. Todos os mangás ainda não tem, os do Tezuka ainda não tem o nome, a gente não adaptou os nomes ainda, mas é um volume único, shoujo, muito legal, que usa como tema letras de músicas clássicas, histórias de gêmeos do Chopin. Você trabalha com mangá, a gente trabalha com música. Mas Pinóquio, volume único, não preciso explicar em que é baseado a história de Pinóquio. Esse título aí, que se eu não me engano vai ficar A Ilha do Tesouro, que é uma das histórias mais clássicas do Tezuka, né? Que foi um dos títulos que ajudou muito a popularizar ele para fora do Japão também. E o mangá Daimoku, ele é um guia. Se um guia, para quem gosta de aprender a desenhar, já é legal, imagine um guia com toques do mestre. Ele usando histórias dele, ele dando dicas que ele usou. Então é um material que vai ser um bitolão. E vai ser um material que não vai ser... Eu acho que quem vai comprar esse produto não vai ser só quem publica quadrinhos, que quer viver de desenho, seja mangá, seja comics, quadrinhos, não importa o estilo. Não só isso, a galera que curte história, que gosta de saber mais do passado do mangá, é um título que vai ser bem legal. Daí, entrando um pouquinho na nossa área, como eu disse, nós não somos... A gente não é uma editora exclusivamente de mangás. Entrando agora num outro nicho, né, uma área de games, mas que queira não acaba agradando todo mundo. Quadrinho de The Last of Us, um dos melhores jogos que particularmente eu joguei nos últimos tempos. O jogo é demais, volume único, publicado nos Estados Unidos pela Dark Horse e presente na lista de mais vendidos do país que é lançado.
Já fechamos algumas parcerias para o lançamento do The Last of Us com algumas redes de livrarias. Então vai rolar algumas coisas diferentes desse título. Depois Tomb Raider, baseado já no novo jogo. São 3 volumes no momento, vai sair um pouco mais. E depois 2 séries da franquia Halo, que é legal também porque saiu o jogo agora. Significa que vai vender bem se eu tivesse aquela maquininha de dinheiro aqui, né? Então vai ser um título bem legal e pega um público diferente, que é um dos fatores que está fazendo a Hip Hop também crescer diante do público no geral. Tem mais coisa? Acabou, né? Então, eu vou pedir pro Léo ir dando os brindes para todo mundo, para não criar uma muvuca. Podem ficar nos seus lugares bonitinhos, vocês vão receber no conforto da sua cadeira. Daí, então, eu acho que enquanto ele entrega, gente, tal, como senão vocês vão ficar explodindo de outra forma. Vocês querem que alguém teria alguma pergunta? Que se sabe, eu não sei, eu posso abrir só para aproveitar, porque eu não sei mais o que falar. O pessoal teve lançamento. O pessoal veio só para lançamento. Por causa das surpresas, né? Tem gente que não perguntar sobre isso. Okay. Melhor aí, né? Porque falou que ia ficar aqui em cima para falar alguma coisa melhor. Bom, vamos lá, só enquanto isso, pessoal, quem compra produto em banca aqui? Exclusivamente em banca? Quem vai querer comprar produto se a gente começasse a vender dentro online, digital? A Hip Hop vai trazer mais título da Trump? Isso. Perguntas relacionadas a futuros anúncios não cabe falar aqui, né? Porque a gente acabou de anunciar que a gente vai. Sabe, não adianta a gente falar de que a gente não vai divulgar aqui. Mas publicar quanto é sempre prazer, sempre Você falou de explorar sempre novos formatos e tal. Vocês têm algum plano de fazer alguma coisa parecida com o drama CD? No Japão tem muito, às vezes vem junto com o mangá e tal. Eu já pensou em fazer com eu acho que vai ser aqui pra você. É algo que já foi cogitado e tal, mas é que não envolve só os direitos de publicação do mangá. Eu acho. Algumas coisas relacionadas ao programa teria a necessidade de licenciamento perante a parte de animação também. Então é alguma coisa que pode prejudicar um pouquinho. Bom, acho que então fiz minha pesquisa. Então, só um comentário, nós fizemos aquela pesquisa de opinião. Todo mundo aqui respondeu a pesquisa de opinião? Legal. Eu não vou abrir quantas pessoas responderam, porque é uma questão de segredos de Estado, mas foram milhares de respostas. Veio muita sugestão de título bacana. Mais que isso, mostrou alguns pontos que a editora precisa melhorar. E mostrou também, pelo grau de satisfação da pesquisa, eu espero que vocês tenham sido sinceros, que a editora está indo no rumo certo em questão de escolhas, de preço dos mangás, de papel usado, essas coisas todas, então está bem bacana. Então eu agradeço a todo mundo que participou. Então vai ser bem legal. Tem uma pergunta ali. Mas são formando 3 em 1, papel offset. Ou você tem outro tipo de papel, então paga máximo. Você não tem esse contrato do argumento. Sim, às vezes não serão 2, às vezes 3, vai depender muito da edição. No
caso da Arquimetrô, vai ser um volume só, unindo as 3 edições. E a ideia é, nós vamos fazer alguns orçamentos também, mas a ideia é manter o papel offset. Eu gostaria de saber qual o preço da internet tem para vocês começarem a mandar e se vocês têm plano de entrar no mercado de DVD. Entrar no mercado de DVD não. Nós precisamos evoluir muito ainda na parte de publicação de mangás. Tudo que a gente faz além dos mangás, seja uma camisa oficial ou futuramente outros produtos, é sempre muito, ainda é direcionado à área editorial. Agora, em relação ao peso que a gente dá às opiniões da internet, a gente dá um peso muito grande, tanto que Madoka, Lovelace, Psydrop são títulos vindos basicamente de uma pesquisa, mas sempre apoiado numa pesquisa de mercado interno da editora, conversa com os japoneses também, e outros fatores também, né? Não é só porque o título faz famoso entre o público, porque às vezes pode ser um fã-clube se reunindo para pedir determinado título, e eles falam, nossa, um monte de gente está pedindo título A. Na verdade, todo o universo do título é aquele, entendeu? Então não dá para considerar somente a internet na escolha de um título. Mas eu joguei em 2008 no Aeropop e se perguntando se fosse conseguir um secreto brasileiro. Só que ele foi anunciado, adiado, anunciado, adiado. Assim, tem muita razão, porque... Então, o Câncer Médico acho que é o produto de produção há mais tempo de todos os tempos. Faltam algumas páginas, houve muitas trocas de desenhistas, né? Se você acompanha já a história, já deve saber, né? Ter ciência disso. Tanto que eu desisti de dar uma data. Câncer Battle sairá. Estão terminando. Quando sai, eu não tenho a menor ideia. E eu quero que saia muito, porque eu já estava com o título praticamente fechado com 2 países. Então, essa demora também está me atrapalhando um pouquinho. É a última pergunta. Eu acho que todo mundo já ganhou, daí já dá para encerrar. O pessoal já está em polvoroso. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta referente ao formato dos mangás. Eu percebi que os mangás japoneses vêm tipo com uma proteção na capa externa. É tipo uma folha removível que chama book cover, eu acho. Eu queria saber se a Makeup tem planos para incluir isso com um padrão mentira. Algumas pessoas chamam de luva também, né? A sobrecapa, a luva. A princípio não, porque como a gente trabalha com mangás bancas, às vezes, raramente trabalhando com consignação, ele vai voltar a destruir. O manuseio é meio problemático. O que nós estamos estudando é disponibilizar essas luvas à parte. Isso está em análise. Obviamente que não você vai no lugar e pega. Provavelmente seria vendido à parte. É uma coisa que estamos pensando, mas obviamente é algo para deixar os leitores felizes. Não seria algo para a gente ficar rindo em cima disso. Então meio seria preço de custo, entendeu? É mais um mínimo para quem realmente quer ter aquilo. Obrigado. Nada. Tá todo mundo com as coisas já? Bom, então novamente obrigado. Vamos aos 2 últimos anúncios. Lembrando que Ressaca Franks tem mais, estaremos participando do Ressaca Franks. E depois tem. Então tem. Foi. Obrigado, gente.
Então é isso, os dois últimos anúncios. Helter Skelter, volume 8, ganhando de diversos prêmios do Japão, uma história bem polêmica. O pessoal vai gostar bastante. Tava rolando uns bolões aí. E o Log Horizon, mangá e novel, um dos títulos mais pedidos também aqui pra gente. Log Horizon, tá no blog também, ainda não temos data, assim como todos os outros. E é isso, gente. Como eu disse, alguns viraram com certos títulos, outros. Novamente, obrigado. E não vai embora que tem sorteio final ainda, gente. O rapaz tá indo ali. Vou pegar a urna.